A humanidade passou milênios construindo fronteiras de pedra, desenhando mapas com tinta e erguendo cercas de aço. Mas assim, olha, a fronteira mais difícil de cruzar não está em nenhum território físico. Nossa, poético isso para começar, hein? Pois é, eu andei pensando nisso, porque essa fronteira, na verdade, está escondida bem no fundo da nossa garganta, sabe? Na forma como a gente articula os sons e na nossa mente também, quando tentamos decifrar um idioma que não é o nosso. Com certeza. E essa é a provocação perfeita para a gente abrir os trabalhos de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão direta aqui dos bastidores do Acad FM. Aham, o espaço onde a gente disseca todas as engrenagens da fluência. Exatamente. E a nossa missão hoje, extraída diretamente da URL dos relatórios pedagógicos da data de 4 de maio de 2026, é dar aquele mergulho profundo nas anotações da aula mais recente do aluno VIP, o Alan. Aula magistralmente conduzida pelo professor Paulo, inclusive. Isso mesmo. A gente vai desempacotar o vocabulário, a leitura e a superação dessas barreiras linguísticas que você mencionou. E não só como regrinhas chatas para decorar, sabe? Mas como mecanismos lógicos que moldam a comunicação de quem está do outro lado dos fones. Total. E, nossa, o cheiro de serragem ainda tá super forte no ar por aqui. A adrenalina de sair do picadeiro e já mergulhar direto nesses relatórios pedagógicos é, tipo, muito intensa. Eu imagino. Deve ser uma transição e tanto. E confesso que aprender essas nuances do inglês avançado exige a mesma precisão absurda que a gente precisa ter lá fora, debaixo da lona. Aprender inglês é tipo tentar domar leões enquanto anda de monociclo. É uma ótima analogia. Se o artista perde o foco por um milésimo de segundo, a acrobacia desanda inteira. E, olhando para a lista de vocabulário atual da aula, eu sinto que o nível de exigência está nas alturas. É verdade. E quais são as palavras do dia na nossa classe atual? Então, temos borders, adversity, entirety, acquire e o phrasal verb come up. Olha, é um léxico de muito peso, sem dúvida. E o que torna essa lista fascinante para nossa plateia é justamente a transição de um vocabulário transacional para um vocabulário de nuance. Como assim, de nuance? Pega o caso de acquire, por exemplo. Nos relatórios, a orientação pedagógica foi usar ele como um sinônimo mais chique e sofisticado para a palavra buy. Aham, eu vi isso. E eu ia questionar exatamente esse ponto. Porque, tipo, se os dois significam comprar, para que eu preciso de uma palavra extra? É uma dúvida super comum. Acquired a ticket to the circus. Isso soa só elegante ou soa meio pedante? Então, soa excessivamente formal, quase num tom jurídico ou histórico, sabe? A chave aqui é a etimologia da coisa. Ah, lá vem a história do idioma. Sim, porque o inglês é um idioma totalmente híbrido. A palavra buy tem raízes germânicas antigas. É a palavra do dia a dia, da rua, daquele comércio rápido. Tá, entendi. Já acquire vem do latim. Quando os normandos conquistaram a Inglaterra, todo esse vocabulário de origem latina e francesa virou a língua da corte, da lei, do intelecto. Caramba, que viagem no tempo! Pois é. Então a gente usa acquire para coisas de grande valor financeiro, posses duradouras. Uma mega corporação adquire outra, né? Ninguém usa buy num contrato corporativo de fusão. Nossa, faz todo o sentido do mundo. A palavra já carrega o peso histórico de quem trouxe ela. E quanto ao termo entirety? A terminação com esse TY no final me soa muito específica. Excelente observação. Esse sufixo, muitas vezes derivado do francês e do latim, ele transforma um adjetivo comum num substantivo abstrato, denotando um estado completo. Tipo entire, que é inteiro. Exato. Entire é o adjetivo. Entirety é a completude, o estado absoluto de ser total. Quando o texto diz que um rio divide a entirety de um grupo, não estamos falando de um ou dois indivíduos isolados. Aham, a gente tá falando da essência coletiva de todo mundo. É quase filosófico, né? Totalmente. E quebrando um pouquinho dessa formalidade toda, o professor Paulo também introduziu come up, no sentido de come up with an idea. Ah, esse eu gosto. Inventar, surgir com alguma solução do nada. Isso mesmo, o inglês usa bastante metáfora espacial.
Uma ideia não apenas existe, ela literalmente sobe à superfície da sua mente. Você mergulha fundo num problema e comes up com a resposta. Sabe que isso me lembra a minha rotina agorinha há pouco. Falando em metáforas espaciais e muita concentração física, É mesmo? Do que você está falando? eu acabei de sair do meu número de laço, aquele truque com laços, e também da minha performance de sword swallowing, o famoso engolir de espadas. E eu precisei, de fato, come up com um nível de foco assustador lá no palco. Nossa, engolir espadas. É o momento perfeito para a gente fazer nosso primeiro intervalo e respirar um pouco, porque só de ouvir eu já fiquei tenso. É, requer muita coragem. Eu li sobre a sua inclusão nesse número específico. Como que funciona a mecânica por trás disso? Porque, francamente, parece desafiar todas as leis da anatomia humana. Ah, é puramente biomecânica e um controle visceral absurdo. O segredo não é engolir no sentido de digerir, sabe? É criar um caminho totalmente desobstruído. Entendi. Para a lâmina de aço descer sem causar uma hemorragia interna, a artista precisa alinhar perfeitamente o trato gastrointestinal. Credo. É sério. A faringe, o esôfago e o estômago precisam formar uma straight line, tipo uma linha reta geométrica perfeita. Qualquer relaxamento muscular mínimo que desfaça essa fronteira reta e a apresentação termina no hospital. Que coisa fascinante uma straight line, literal onde as fronteiras do seu próprio corpo são empurradas ao limite extremo. E olha só, é brilhante que você traga essa imagem física, porque ela é o espelho exato do conceito da aula de hoje. É mesmo? Como assim? A ideia de espaço e limite, que a gente vai ver no texto principal, o conceito de boundaries e essas straight line separations, essas linhas retas imaginárias que o ser humano desenha num mapa para criar fronteiras de países. Ah, mas então eu tenho uma pergunta super rápida sobre isso, logo de cara. Pode mandar. Existe diferença real entre boundary e border? Resposta curta e direta. Ambas significam fronteiras ou limites e são sinônimos perfeitos na grande maioria dos contextos do dia a dia. Ah, beleza. Curto e grosso, gostei. E, é bem interessante como o vocabulário da aula passada também combinava muito com o nosso ambiente de circo. Sim, eu lembro das anotações do professor Paulo sobre isso. O que a gente tinha na lista anterior, A gente revisou audience, backstage, juggler, death globe e contortionist. Bem em nossa cara. exatamente. E a atividade proposta era conectar esse vocabulário do circo com situações narrativas reais. Isso, a gente montou tipo um cenário onde os coworkers ficam lá espremidos no backstage, observando o show espetacular do clown e da motorcycle acelerando loucamente dentro do Death Globe. Construção narrativa perfeita. Mas assim, saber a palavra é só 30% do caminho. O resto da mágica mora na fonética. Ixi, aí a mágica complica. A revisão de pronúncia da aula passada pegou pesado em pares complicados. Literalmente. A gente teve run, com U, contra ran, com A. E palavras como slapped, bosses, routine, talents e audiences. Nossa, esse par do verbo correr, run e ran, ele sempre dá rasteira na gente. Mas sabe o que eu acho? Não é nem problema de memória, é algo muscular, físico mesmo. Você tocou no ponto central da fonética. É totalmente físico. A vogal do inglês ela muitas vezes não tem uma correspondência certinha em português. Como assim na prática? In run, no presente, o som é o chamado wedge na fonética. É o maxilar bem relaxado, produzindo um som curto do meio da boca, tipo um ran. Aham. Já o ran, no passado, usa aquela vogal chamada ash, que é o A misturado com E. Exige que a sua mandíbula caia visivelmente. Fica um run bem mais aberto. Caramba. Então a gramática às vezes depende da gente literalmente abrir mais a boca. E sobre o final daquelas palavras no plural, o S final em audiências. Quando a palavra já termina num som que chia, tipo um S ou o som suave do C, se você adicionar outro S, vira um chiado indecifrável. Então, o idioma injeta uma sílaba a mais para salvar a pronúncia. Audience vira audiences. Nossa, faz muito sentido. É um mecanismo de defesa da palavra para ela não sumir.
E falando em sumir e sons pregando peças, a aula atual teve um desafio insano só de falsas semelhanças e mudança de estresse na sílaba. Sim, o professor Paulo montou um desafio muito legal. Que tal você testar agora? Eu vou pedir para você ler os pares, fazer uma frase e a gente analisa. Beleza, tô animada, manda aí. Vamos começar com um clássico? Como você pronuncia deserto versus sobremesa em inglês? Ah, essa eu tenho um truque. A regra de ouro que eu uso lá no refeitório do circo é: eu prefiro 1000 vezes comer um enorme pudim, que é dessert com 2 S's, do que ficar perdida na areia mastigando um dessert de um S só. Ótimo mnemônico. E como ficaria numa frase completa? Deixa eu pensar. After wandering in the hot desert, all I wanted was a cold dessert. Mecanicamente impecável. Em desert, ou deserto, a força está na primeira sílaba. Em dessert, a sobremesa, o estresse vai lá para a última. E sobre as palavras terminadas em "ture", nature contra future. Olha, o instinto inicial de qualquer brasileiro é mandar um T seco, né? Falar nature, como se fosse natureza. Mas o professor me corrigiu muito nisso. E como é a forma certa, então? Tem que fazer um som meio de che, né? Então fica nature e future. Exatamente. Nós chamamos isso de palatalização fonética. E as palavras terminadas em able, navigable, unforgettable, understandable, a gente tem a péssima mania de querer falar able bem marcado, né? Nossa, sim, unforgettable. Pois é, e falar esse able inteiro quebra totalmente o ritmo do inglês. O correto é transformar essa vogal no que chamamos de schwa, um som super relaxado, quase mudo. Fica navigable. E para fechar essa parte, quais foram as falsas similaridades perigosas que apareceram? Ah, essa foi hilária. A confusão é enorme entre others, que são os outros, olders, que são os mais velhos, e a coitada da otter, que é a lontra. Confundir os outros com uma lontra no meio de uma apresentação mudaria bastante o clima da conversa. Com certeza. Mas, refletindo sobre essa necessidade de pronunciar certo para criar a ilusão perfeita, eu estava hoje de manhã ensaiando nos tecidos acrobáticos, os aerial silks, e montando o esquema de espelhos da nossa ilusão de ótica. Ilusão de ótica? Que tipo de ilusão? Aquele truque clássico de teatro, o Pepper's Ghost, o fantasma de Pepper. Sabe qual é? Ah, claro! É fantástico! E vamos para o nosso segundo intervalo com isso? Como funciona esse truque exatamente? Basicamente, é um truque de reflexão de luz, que faz coisas e pessoas simplesmente desaparecerem no meio do palco. A gente manipula o ângulo do vidro e pá, o objeto some da frente da plateia. Que gancho simplesmente perfeito! Porque, assim como a sua ilusão faz objetos sumirem, o texto de leitura de hoje mostra que a engenharia moderna, usando concreto e aço, fez com que a limitação de espaço urbano também desaparecesse. Como assim? Engenharia fazendo espaço desaparecer? O texto introduziu um verbo maravilhoso para descrever isso. Vanquish. Significa ser totalmente derrotado. A ideia é que a falta de espaço nas cidades foi vanquish, quando a gente começou a construir para cima. Ah, mas então já emenda uma pergunta curta aqui. Se o prédio é muito alto e eles começaram a construir para o céu, a gente fala que a cidade cresceu upward ou outward? Resposta seca. Upward é a direção para cima, para os céus. Outward seria o crescimento para fora, para os lados, expandindo a periferia. Fechou. Simples de guardar. E olha, o bloco de uso da linguagem da aula estava recheado de termos que explicam bem essas dinâmicas de espaço e tempo. Sem dúvida. Tivemos termos muito específicos. Você lembra quais foram o destaque da seção número 3 de uso da linguagem? Tinha one before last, que eu achei super curioso. Tinha revolve around something e a expressão mountain ranges. Perfeito. Sabe por que o one before last é tão importante? Porque o inglês falado não tem uma palavra popular como o nosso penúltimo. Eles simplesmente dizem o antes do último. É bem literal, né? E o revolve around something é tipo girar em torno de algo. Exatamente. Vamos fazer um roleplay rapidinho aqui para nossa plateia entender como aplicar essas 3 expressões juntas numa conversa. Nossa, bora, eu adoro um teatro. Legal? Eu vou ser o repórter entrevistando a estrela do circo, tá preparado? Sempre pronta. Então valendo.
So, tell me about your travels. Do you guys ever face extreme landscapes during the tours? Oh, definitely. Just to give you an idea, on our one before last tour, we had to cross massive mountain ranges with all our heavy equipment. It was insane, but our whole circus life revolves around bringing the show to the audience. Impecável. A fluência real mora justamente aí, na capacidade de amarrar estruturas densas numa resposta fluida. Sagan, até um suador aqui. Confesso que focar em todas essas regras e palavras ao mesmo tempo exige a mesma precisão e nervos de aço que a gente tem no número do atirador de facas, o Human Dartboard. Eu não tenho dúvidas. E falando em nervos de aço e atenção, vamos entrar de cabeça na nossa grande apresentação do dia, as sessões 8 e 10 de Listening e Speaking. Eu li no relatório que a parte do listening foi uma quebra de expectativa gigantesca para o Alan, né? Foi sim. É vital a gente praticar a escuta com materiais reais de falantes nativos e principalmente atualizados. O professor Paulo usou 2 versões da música Unforgettable. Nossa, o contraste deve ter sido gigante. Uma é a versão super clássica e limpa do Nat King Cole, não é? Essa mesma. E a outra versão era a música contemporânea do French Montana com participação do Sway Lee. Caramba, de um clássico do jazz para um rap contemporâneo cheio de gírias e batidas rápidas. Exatamente. A ideia é mostrar como ritmos, cadências e sotaques totalmente diferentes treinam o cérebro para a fluência do mundo real. Porque na rua ninguém vai falar com você igual a um robô de livro didático. Sim, na vida real a galera emenda uma palavra na outra e corta os finais, tudo. Mas olha, eu sei que o clímax dessa aula do relatório foi a parte de speaking. Com certeza. E eu quero que você reproduza isso aqui para a gente agora. O aluno teve que ler em voz alta e verbatim o primeiro parágrafo do texto A World of History. Você pode ler para nós? Claro, deixa eu limpar a garganta aqui. Preparado. Focado. Vai em frente. Palmas lentas. Que entrega fantástica! E a análise fonética disso é riquíssima. Você acertou em cheio as palavras destacadas do material, o som de fascinated fluiu, as limitations ficaram claras e o som curto e millennia foi preciso. E claro, a nossa amiga Entirety saiu sem nenhum tropeço. Obrigada, obrigada. Mas assim, eu vou te confessar uma coisa que quase me derrubou no meio do texto. Porque o meu instinto e o que eu vi nas anotações do Alan também era tentar ler Rivers puxando pro som de Drivers, sabe? Ou pior, tentar soar igual a Reverse, de marcha ré. É um desvio anatômico clássico da nossa mente. O I da palavra hills, em inglês, rivers, ele exige aquele som curto e fraco, um reverse. O I de drivers já é o ditongo I, e reverse joga a força toda pro final. Nossa, ler textos tão longos e complexos prestando atenção em tudo isso exige um fôlego e uma força de um strongman, aqueles levantadores de peso, sabe? Tô exausta. E por isso mesmo a gente entra agora na nossa última pausa, para você recuperar o fôlego. Ufa, ainda bem. E já aproveitando o intervalo, como que tem sido a sua experiência nos shows de artistic cycling, o ciclismo artístico, e nos pulos do trampolining? Nossa, o trampolim me ensinou muito sobre adaptar a rota no meio do caos, sabia? É mesmo? Tem alguma história anedótica sobre isso? Nossa, e como? Outro dia eu calculei super mal um salto no trampolim gigante e a lona me jogou com tanta força que eu quase voei por cima da plateia. Meu Deus! E o que você fez? Eu tive que tomar soluções rápidas literalmente no ar. Mudei meu eixo de rotação, puxei o peso do corpo pro lado e consegui cair de volta na rede de segurança. Se eu não me adaptasse em questão de segundos, era chão. Uau! É impressionante. E olha como isso se correlaciona lindamente com o nosso texto. Essa sua capacidade de adaptação no ar é igualzinha às soluções tecnológicas que o texto descreve para os problemas de espaço das cidades. Como a invenção dos arranha-céus que a gente falou agora há pouco. Exatamente. Os skyscrapers. O homem se adaptou criando para o céu e essas construções acabaram se tornando ubiquitous. Opa, pergunta rápida pra gente fixar. Então, ubiquitous é algo que simplesmente está em todo lugar. Imediatamente respondido. Exatamente. É o extremo oposto de algo raro. É onipresente. Entendido. E, professor, olhando para toda essa acrobacia mental que fizemos hoje,
como fica o desempenho do aluno segundo o quadro comum europeu, o nosso famoso CFRL. Ah, esse é o momento de comemorar. Eu avalio o progresso aqui de forma super encorajadora ao conseguir dominar palavras complexas e de nuance, como sovereign ou arbitrary. Na leitura estendida, o aluno não está apenas batendo cartão, ele está consolidando firmemente o nível B2 e, honestamente, já está tocando a campainha nas portas da proficiência C1. Caramba, B2 consolidado e arranhando o C1. Nossa, eu tô numa excitação absoluta aqui. É como se eu tivesse acabado de acertar um salto triplo mortal perfeito lá no palco. Sério, tô muito chocada com a nossa própria capacidade de expandir o vocabulário assim. É fruto de muito suor e prática estruturada. Mas num tom bem leve e brincalhão, eu preciso lembrar que a lona do circo só fica de pé se as estacas forem marteladas todo dia, né? Lá vem a lição de casa. Sempre. Antes da nossa próxima aula, é crucial responder ao quiz sobre Worlds Through Time na plataforma. E muito importante, gravar o áudio lendo aquele mesmo texto para treinar a pronúncia do Rivers. Pode deixar, vou gravar até ficar perfeito. Ah, e uma dica de ouro. Nas referências bibliográficas do ClassNote, os links vão levar a visões super aprofundadas sobre a história da cartografia e dos mapas. Revisar isso vai garantir o sucesso na próxima discussão. Maravilha. E falando em próxima discussão, o que vem por aí no nosso Upcoming Linguistic Scope? O panorama é excitante. A gente vai mergulhar fundo no mundo dos sufixos, desbravar adjetivos e pronomes distributivos como each, every e everyone. E, claro, a clássica concordância espelhada, o uso de so do I versus so am I. Nossa, a regra do so do I, isso sim vai ser um desafio digno de um mestre contorcionista tentando dobrar a gramática no meio. Mas eu sei que vocês estão mais do que preparados. E para coroar essa nossa reflexão de hoje sobre fronteiras e limites que a gente leu no texto, eu trago um pensamento final super provocativo para quem está escutando refletir. Adoro citações, manda ver. Como disse a aclamada artista latina Mercedes Sosa, com uma sabedoria gigante, todas as vozes formam uma só, ultrapassando qualquer fronteira do mapa. Fica aí no ar para a gente pensar sobre o que os idiomas realmente fazem pelas pessoas. Lindo. É sobre conectar pontes. Sempre. E agora, com muita energia, vamos para os nossos Gamification Points. Opa, a melhor hora. A gente comemora que as atividades, os roleplays e as leituras precisas de hoje renderam exatas 19 estrelas. 19 stars won today no sistema. Uhul! 19 estrelas, brilhando mais que letreiro de circo. E para fechar nossas Class Stats de hoje, os números são incríveis. Nós injetamos 49 palavras novas no vocabulário, chegamos a um repertório abrangente ativado de 333 palavras, acumulamos 180 minutos de fluência oral mapeada e, o mais impressionante, um desvio fonético minúsculo de apenas menos 8%. Olha, com esses números eu vou até começar a arrumar meus equipamentos de malabares aqui, porque o show de hoje já entregou tudo e mais um pouco. Então, no final das contas, senhoras e senhores do respeitável público que nos acompanha, it is not only about the language, it is all about communication.